pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manatee, resumo do episódio 251 e prévia do episódio 252. A serpente conseguiu o que queria e está dentro agora. Yaman disse que daquele momento em diante a mulher viveria naquela casa. Ele disse que naquela casa ela iria passar o resto do tempo dela com os filhos que ela abandonou sem pensar duas vezes, que enquanto ela bateu a porta na cara deles, as portas daquela mansão seriam abertas para ela, mas salientou que era somente pelo Zia e que não era para ela ter falsas esperanças, porque ela seria apenas uma hóspede que ele seria obrigado a suportar até que o tempo acabasse. Eita! Yaman deixou claro que ela não era parte daquela família e que não iria permitir que ela roubasse a paz da família pedindo que ela gravasse na cabeça que ela era só uma pálida sombra vagando na casa e que não era para ela esperar nada além daquilo, e que não era para ela sonhar porque ela não existia para ele, ou seja, nunca existiu. A Necobra iniciou suas explicações dizendo que o entendia, sobretudo a razão pelas palavras duras dele, dizendo que ele estava certo. Ela pediu que ele acreditasse que se fosse ela seria mais difícil para se perdoar também e que talvez ela nem perdoasse, mas que existia uma razão para ela estar lá e que era o Zia. A serpente disse que caso contrário ela não estaria lá e que não ficaria lá também. Quando ela disse que se preocupava com Zia da mesma forma que ele também, foi ignorada pelo Yaman, que virou as costas e saiu. O amigo do Ali ligou para informar que havia encontrado uma menina com as características da Yasemin, mas infelizmente no final não conseguiram encontrá-la e continua pendente essa situação. Eita! Yaman pediu que Jenger preparasse o quarto do irmão, que ficará no antigo quarto da Seher. Zia, que já deu, pedia para Anê não ficar triste porque ela estava lá agora e que estavam juntos e que Yaman também estava lá, com muito ranço, né? Yaman, ao ouvir a voz do Yusuf, parou no mezanino e ficou de camarote observando tudo totalmente insatisfeito. Yusuf, ao se aproximar, perguntou quem era aquela tia e Zia, enquanto Zia explicou que era a avó dele, deixando a criança surpresa. A fingida chamava a criança, mas Yusuf de cara não gostou da mulher. Criança percebe falsidade, é claro. Depois do falso abraço, Yusuf perguntou se realmente ela era a mãe do tio dele. E após a cobra confirmar, a criança perguntou por que ela não esteve lá. Perguntou também onde ela estava. Ele disse que os tios não tinham mãe, que eram tristes. Rolou um minuto de silêncio naquele momento. A Anê Serpente disse que não pôde ir, que não foi possível porque ela estava muito longe e tals. E Zia disse que ela estava lá naquele momento. Ele disse que ela partiu, mas que voltou e que ele estava tão feliz com a volta dela. Nossa! Yusuf deu as boas-vindas e Seher tirou a criança para levá-lo à escola. Zia começou aquele blá 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 de sempre, que prefiro não comentar, e a falsidade da mulher é tão notória. Como essa mulher é cruel, meu Deus do céu! E a mãe em seu escritório não mexia um músculo, apenas apertava as mãos imaginando o pescoço da Anê Serpente, pois é. Naquele momento, Seher entrou e ao se aproximar do Yamando falou sobre quão forte ele era e que se fosse outra pessoa passando pela mesma situação, não conseguiria ficar tão determinada daquele jeito. Ela reconheceu quão difícil foi para ele tomar aquela decisão e que ele não queria fazer aquilo. Ela disse que sabia e perguntou quem gostaria de ter uma obrigação tão dura, né? Pois é, força, Yaman. Seher prometeu que faria o melhor que pudesse para que ele não se arrependesse daquilo, que era para ele não se sentir sozinho, deixando claro que se ela o chateasse ou tentasse perturbar a paz da casa deles, a mulher teria que responder para ela. Yaman, naquele momento, disse que a única coisa que ele sabia e que nunca se arrependeria na vida era de formar uma família com ela. Ele disse que ela era impulsiva, generosa e guerreira e, ao mesmo tempo, era inocente e forte, sem saber como ela poderia ser daquele jeito, admirando o caráter dela.
Yusuf entrou no escritório do tio pronto para ir para a escola, mas estava resfriadinho e decidiram não levá-lo. Zia mostrava o quarto que era dele para a Anê Serpente, fazendo vários planos enquanto a mesma fingia ser boa mãe. Depois que Zia saiu, ela ficou aliviada porque o objetivo dela é conquistar o coração do Yaman, é claro, e meu ranço ultrapassou a linha. Na cozinha, a pauta era sobre a Anê Serpente e Florzinha só de butuca na conversa. A Dalit tentava impedir que Neslihan falasse algo sobre a mulher, mas a menina estava muito desconfortável com a presença da serpente na mansão. Pois é. Florzinha, obviamente, contou tudo para Zurral, inclusive que não seria algo temporário, que a outra serpente ficaria em definitivo na mansão. Zurral não entendia como Yaman poderia ter permitido. Ela pediu que Florzinha ficasse atenta a tudo. Janã foi para a cozinha a fim de ganhar a confiança das meninas falando do cheiro da comida, descobrindo os gostos culinários dos pombinhos. A Dalit muito mais aberta com a mulher, achando que ela tem salvação, enquanto Neslihan pensando o contrário e com razão. Zurral encontrou uma oportunidade de falar com Yaman expulsando Florzinha e fingindo que tentava pegar algo no chão que ela mesma havia derrubado. Yaman definitivamente não gosta dessa mulher, meu Deus. Zurral disse que não queria incomodá-lo, dando uma desculpinha para a ausência da Florzinha. Ela o agradeceu pelo ato e por tudo de bom que ele fez por ela, mesmo que ela soubesse que não merecia e que ele tinha um coração bonito e justo. Ela disse que ele havia aberto as portas para um hóspede apesar de toda a dor que ele passou. Ela disse que sabia porque Zia havia contado para a irmã dela, que ela sabia sobre o comportamento da mãe dele, perguntando em seguida se ele havia perdoado a mãe porque ela estava doente. E a mãe disse que não a perdoou, que apenas tinha que ter sido daquele jeito. Zurral aproveitou para dizer que havia algo nos olhos daquela mulher que lembrava a irmã dela e que ela tinha que dizer que era algo sombrio. Zurral disse que esperava que ela não machucasse mais ninguém daquela vez e que ela estivesse errada. Ela aproveitou para dizer que infelizmente foi submetida às maldades da irmã dela. Ela teve a capacidade de dizer que a única razão de falar aquilo é que ela não queria que ele experimentasse as mesmas coisas de novo. Yaman, sendo Yaman, a deixou no vácuo e saiu, é claro. Quando a familhinha chegou na sala para comer, Seher ficou impressionada com a quantidade de coisas sobre a mesa, achando que a Dalit tinha tido muito trabalho fazendo aquilo tudo, mas Neslihan disse que a Dinan tinha feito. Naquele momento, Yaman disse que o clima estava muito bom, sugerindo que a familhinha fosse comer lá fora, afinal ele não queria sentar-se no mesmo ambiente que aquela mulher, tampouco comer a comida que ela havia feito, claro que não. A mulher levou um dos pratos que tinha feito toda felizinha, porque achou que iria conquistar o coração do Yaman pelo estômago, mas caiu do cavalo. A Anê Serpente foi tombada porque eles resolveram fazer um piquenique sem comer nada que ela havia preparado, e o Zia ficou tristinho por ver Yaman e família saírem, mas ao mesmo tempo vibrou com a presença da Anê dele, que finge o tempo inteiro. Yusuf estava felizinho no piquenique. Ele questionou Yaman por ter ficado tanto tempo sem ver a mãe, querendo saber se ele não havia sentido falta dela. Yusuf emendou dizendo que era porque ele sentia muita falta da mãe dele e por aquele motivo ele havia perguntado. Yaman disse que às vezes as pessoas não sentem falta das outras e que sentir falta de alguém era como ter deixado parte daquela pessoa nele. Yusuf não compreendeu e o tio explicou que se uma pessoa te amou e deixou boas memórias, ele sentiria falta dessa pessoa. Yusuf disse que tinha boas memórias com a mãe e que sentia falta dela. Yusuf disse que costumava levantar à noite com a mãe para comer pão com chocolate e que Jenger sempre ficava surpreso com o fato do chocolate acabar. Oh, meu Deus, escute demais esse menino. Yusuf convidou a tia para comer chocolate com pão à noite e após os tios acharem engraçado, ele perguntou o motivo e Seher respondeu que era por conta do apetite dele. Yaman limpou o chocolatinho na sua cremosa, mas ficou hipnotizado com ela, enquanto Yusuf dizia que já tinha saído, e naquele momento a Anê Serpente os observava.
Zia felizinho, comendo com a mãe no quarto, enquanto a mesma presenciava a familhinha no piquenique respirando ar puro. Zia ficou preocupado com ela por não comer, mas a Anê Serpente estava mal. Ela lamentava o que tinha acontecido e Zia disse a ela que a mãe não era como ele. Zia disse que a mãe não esquecia, tampouco perdoava facilmente. Ele pedia para ela não forçar demais, nem ficar triste, pedindo que ela tivesse paciência e que não ficasse entre os dois e tals. Zia a chamou para ver as flores e a mulher não quis, claro. Ela não quis acompanhá-lo porque a paciência com Zia era zero. E após o filho sair, o olhar foi de desprezo e de raiva após ouvir o que não queria. Tombada com sucesso. Jenger e Aman conversaram na varanda e Aman falou sobre toda a situação e a decisão que teve que tomar enquanto Jenger dizia que sabia quão duro tinha sido para ele. E Aman disse que a colocou lá porque não teve escolha, mas deixou claro que não permitiria que ela prejudicasse a família. Enquanto Seher trocava a roupa do Yusuf, o Cupidinho imaginava o que faria na escola e Seher pediu que ele perguntasse à professora. Ele disse que não puderam praticar a dança com Yuku. Ele queria saber se as pessoas não faziam aquilo o tempo todo ou se as pessoas só dançavam em ocasiões especiais. E naquele momento Seher teve o insight da dança do casamento. Saudade daquela época. Nostalgia. E a mãe escutava na porta, e Seher disse que geralmente as pessoas dançavam em ocasiões especiais, mas que ela gostaria que as pessoas fizessem aquilo em dias normais, mas que eles não tinham oportunidade frequentemente. E o Suf disse que ele queria que todos os dias fossem um dia especial, que daquela maneira ele poderia dançar com o Yuku todos os dias. E ele lembrou que os tios tinham dançado muito bem. E entramos na prévia do episódio 252, o casal mais fortalecido do que nunca. E a mãe, após ouvir que sua cremosa gostaria de dançar não apenas em momentos especiais, preparou uma surpresinha para ela. E o Cupidinho sempre dando uma forcinha para deixar a vida do casal mais romântica. Cremosa surpresa, dizendo que Amando não pode surpreendê-la mais. Claro que pode, mulher. A melhor parte você não experimentou, hein? A canetinha da roteirista estragando a noite do casal de novo. Eita, já não me surpreende mais. Estou vacinada literalmente. E a notícia do Zia poderia ser verdadeira, né? Mas foi só para estragar a noite do casal e Nazaré sendo Nazaré. E também existe a possibilidade da mulher estar morrendo mesmo, hein, gente? Talvez alguma doença degenerativa, sei lá, ou pelo menos através daqueles remédios, não sei não, hein? E o caso da Duigu não foi esclarecido, ainda temos essa pendência e já perdi o cálculo de tantas coisas que faltam ser esclarecidas. E até o próximo episódio, pessoal. Querida amiga Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet legendado e pelo Telegram encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.